Bom dia a todos presentes aqui na sala de imprensa do banco, que também acompanham aí pela transmissão, pela nossa página na internet. Vamos iniciar aqui a apresentação do relatório de estabilidade financeira, que é o principal documento de comunicação do Comef. Ele é uma publicação, como você sabe, uma publicação semestral, e nesse caso aqui estamos apresentando a dinâmica do sistema financeiro nacional, seus principais riscos e dados dentro desse período aí que é julho a dezembro de 2014, certo? O último nós apresentamos em setembro, exatamente referente ao primeiro semestre do ano passado. Bom, um breve resumo aqui, 2, 3 lâminas de resumo, que é o que, enfim, depois nós vamos detalhar um pouquinho nos dados, e que tentou aqui exatamente extrair o que é mais as principais mensagens aí do relatório. O primeiro deles diz respeito ao ambiente, né? Todos vimos aí, foi um ambiente no segundo semestre do ano passado, um ambiente complexo, tanto do ponto de vista global quanto interno. Do ponto de vista global, as economias se recuperando, mas de forma desigual, políticas não muito convergentes nos grandes blocos, então um ambiente que permaneceu complexo. Nada obstante, o sistema financeiro brasileiro se comportou, digamos, muito bem. O risco de liquidez manteve-se baixo, né? Continuou baixo, inclusive observamos elevação aí do estoque de ativos líquidos, então a liquidez corrente melhorou, e também a liquidez estrutural manteve-se bastante bem, uma vez que os recursos estáveis, né, os recursos de captação estáveis, mantiveram-se em patamar adequado para suportar o estoque de crédito e até alguma ampliação do prazo médio da carteira de crédito. Do ponto de vista do crédito, a gente viu no segundo semestre um pouco do que vimos no primeiro, quer dizer, um arrefecimento no ritmo de crescimento, já também uma elevação nas taxas de juros, até também refletir no próprio ciclo de aperto monetário, e uma estabilidade tanto no nível de inadimplência quanto no índice de cobertura. Nós havíamos até dito no relatório passado que a gente, até pela dinâmica, via a inadimplência, digamos assim, tendo encontrado o seu piso, e poderia até haver algum crescimento, mas não vimos esse crescimento. A inadimplência permaneceu em patamar baixo, historicamente baixo, e o índice de cobertura, que é quanto se tem de provisão para cada, digamos, unidade de inadimplência, permaneceu também num patamar bastante satisfatório, sem mudanças. O resultado, o retorno sobre patrimônio líquido dos bancos aumentou. Esse retorno, não só o índice global, quanto a quantidade de instituições com retorno positivo, né, e acima, digamos assim, da taxa livre de risco. Esse retorno sobre patrimônio, junto com outros elementos, também fizeram com que a solvência do sistema bancário, quer dizer, o nível de capitalização do sistema bancário, permanecesse estável e em patamar bastante satisfatório, elevado, e em níveis superiores aos requerimentos regulatórios, tanto aos requerimentos hoje vigentes, dentro do processo de implementação de Basileia III, mas também até mesmo dentro de simulações da implementação completa de Basileia III, que vai se dar em 2019. Quer dizer, o sistema financeiro hoje já teria uma situação bastante confortável e aderente à Basileia Full, né? Nos nossos testes de estresse,
que também eu vou apresentar um pouquinho mais em detalhes. O sistema bancário apresentou adequada capacidade para suportar choques decorrentes de cenários adversos. A gente sempre aplica esses testes de estresse em cenários bastante adversos, né, considerando a mudança nas várias variáveis importantes aí para o sistema. E, como eu disse, o sistema bancário, então, tem solvência, liquidez e um colchão de provisões bastante satisfatório para enfrentar esses exercícios aí, essas situações simuladas aí no teste de estresse e eventuais situações de estresse que se materializem, que venham a se materializar no mercado. Por fim, o sistema de pagamentos funcionou de forma eficiente e segura, todo o sistema de compensação, liquidação, de transações de títulos, valores imobiliários, derivativos, funcionar de forma bastante satisfatória. Aqui também no sistema de pagamentos são aplicados testes de estresse para diversas situações e o sistema se comportou bem nessas simulações. Então, quer dizer, linhas gerais, não houve muita mudança entre a situação, né, que apresentamos aqui em setembro relativa ao primeiro semestre e relativa ao segundo semestre. Aqui apenas um pouco, esse capítulo 1, que é um pouco da ambiência, né, vamos assim dizer, do semestre. Eu não vou entrar muito isso aqui em detalhe, que é um pouco mostrando um pouco a evolução aqui, tanto de índice de volatilidade, de taxas de câmbio de emerging markets, taxa de juros, evolução, índice Bovespa, quer dizer, então, apenas realmente mostra um pouco a dinâmica econômica do segundo semestre. Entrando mais em detalhes aqui no nosso tema. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico a gente traz aqui o índice de liquidez. Só relembrando, esse índice de liquidez é um teste de estresse de liquidez, que a gente aplica inclusive em bases diárias no sistema, onde a gente tem no numerador o volume de ativos líquidos, no denominador um fluxo de caixa estressado, quer dizer, uma simulação, digamos, de uma corrida de saques. E o que nós vimos aí é que o sistema, inclusive, o índice de liquidez do sistema até aumentou, né? Então, nós saímos aí de um patamar, chegamos a um patamar acima de 2%. Significa que você tem 2 de ativos líquidos para cada 1 de fluxo de caixa estressado, né? Agora já em 2015, a gente publicou incluímos o LCR no nosso arcabouço de requerimentos prudenciais, que é do ponto de vista metodológico, é semelhante a esse teste, mas esse teste ele ainda é mais rigoroso, ele ainda é mais, digamos, rigoroso, mais rígido do que o próprio LCR de Basileia. Mas, enfim, aqui apenas para mostrar que os bancos não só mantiveram, o sistema tem bastante liquidez e até essa liquidez até aumentou. E do ponto de vista da distribuição também desse índice de liquidez, também vimos uma melhoria ao longo do semestre. Aqui é uma distribuição de volumes de instituição dentro de determinadas faixas de liquidez, né? Então, nós tivemos um aumento de instituições com índices de liquidez maiores e uma redução de instituições com índices de liquidez menores. Então, a distribuição de frequência também melhorou entre junho e dezembro. Esse percentual aí à direita, ele indica naquela barra qual que é o percentual de ativos do sistema que ela representa. Então, só para exemplificar, a barra 72 indica que 72 bancos têm um índice de liquidez na database 31/12 acima de 2%, e essas instituições representam aí alguma coisa próxima a 50% dos ativos do sistema. Dentro do ponto de vista mais estrutural, aqui é aquela relação entre captações estáveis sobre crédito, né? Então, dentro do ponto de vista estrutural também, esse indicador manteve-se basicamente estável, significando que você tem um índice acima de 100% de recursos estáveis frente à carteira de crédito. Quer dizer, você tem um balanço do ponto de vista de ativos e passivos, né? Você tem um risco reduzido de descasamento de ativos e passivos. Indo para o crédito,
como eu disse, o crédito no primeiro e no segundo semestre do ano passado cresceram a taxas menores, sobretudo a redução se deu, a taxa de crescimento reduziu-se mais nos bancos públicos, aproximando aí um pouco mais, convergindo um pouco mais a taxa de crescimento de crédito entre bancos públicos e privados. Os privados mantiveram-se mais ou menos estáveis e os públicos reduziram um pouco mais. Mas, no geral, o crescimento do crédito manteve-se aí próximo a 11% no ano. Esse crescimento dos bancos públicos, ele se explica em boa parte também pelo crédito imobiliário, crédito agrícola, que são créditos que continuam crescendo a taxas maiores do que o conjunto, e que tem bastante concentração em bancos públicos, né, Caixa e BB. Em termos de inadimplência, esse gráfico mostra também que houve aí uma manutenção e até alguma quedazinha aí na margem na inadimplência. Essa inadimplência manteve-se constante até reduziu-se um pouco nos bancos privados, ao final do ano nos bancos públicos um pouco também. Então também isso aí não houve alteração relevante no ano. Do ponto de vista do índice de cobertura, que aqui é quanto se tem de inadimplência para cada unidade de inadimplência, né, vamos assim dizer. Então, esse índice de cobertura também manteve-se constante, inclusive aí com uma convergência entre bancos públicos e privados. Então, acima de, perto aí de quase 1,8, né, que é um índice bastante confortável. Do ponto de vista aí da rentabilidade, houve também um crescimento. Esse crescimento se deve basicamente ao aumento de retorno em relação a crédito e em relação a outras atividades não propriamente bancárias, quer dizer, participações em companhias de seguro e outras empresas dos conglomerados, apenas para mostrar aqui um pouquinho a composição desse resultado. Então, quanto aí vem de crédito, quanto vem de receita de serviços, de participações societárias, quer dizer, outras empresas do conglomerado, acho que aí muito seguro, né, seguro, tesouraria, e então, quer dizer, houve aí uma melhora. Pode? Sandra Frolfi, do Broadcast. É só para lembrar que no relatório anterior havia perspectiva de que fosse ocorrer redução dos ganhos com operações de tesouraria e que os lucros dos bancos deveriam vir de maior... Perdão, só você pode repetir. Claro, é Célia, do Broadcast. No relatório anterior, havia avaliação de que a rentabilidade dos bancos deveria vir da redução das despesas das próprias instituições, já que não era esperado um aumento de ganhos com tesourarias, por exemplo. Haveria uma diminuição. Então, isso não ocorreu na realidade. Não sei se os bancos não diminuíram as despesas, mas assim, a perspectiva de que os ganhos com tesouraria seriam menores e outras fontes de ganho não ocorreram, é isso? Eram projeções que fazíamos, né? Mas houve, de fato, redução de despesas. Os bancos investiram nessa questão de eficiência, mas houve avanço também na resultado com tesouraria, tanto quanto com crédito, né? O relatório está dito lá que as despesas cresceram em um ritmo menor do que estavam crescendo. Tá? Receita de serviços também, né? Receita de serviços também que cresceu.
tem uma pequena diferença de metodologia do último relatório para cá, em termos de rentabilidade, que a gente passou a calcular a rentabilidade, por exemplo, no caso dos bancos públicos, sobre o capital e sobre os instrumentos híbridos de capital e dívida, que são instrumentos muito próximos de capital, por conta até da adaptação da regra de Basileia. Bom, em termos de solvência, que é um outro capítulo bastante relevante, nós tivemos aí os índices de capitalização seguem aí em níveis bastante superiores aos requerimentos regulatórios, inclusive com um índice de capital principal suficiente para cumprir todos os requerimentos de capital. Quer dizer, somente o índice de capital principal do sistema cumpre todos os requerimentos de capital principal, nível 1 e o capital total, né, nível 1 mais nível 2, etc. Então, aí é isso que mostra uma evolução, ou uma estabilidade, alguma evoluçãozinha positiva. A melhora, essa melhora na solvência, alguma melhora na solvência, ela também foi acompanhada de uma melhora na própria distribuição da capitalização no sistema. Vocês podem ver aí no REF, o gráfico 252, que em dezembro não havia nenhuma instituição com nível de capital principal abaixo de 7% dos ativos ponderados pelo risco. Então, além de ter aumentado, digamos assim, no total, que mostra o somatório, melhorou também na própria distribuição da solvência nas instituições. Certo? Tinha uma. Bom, indo para os testes de estresse, aqui apenas para apresentar os cenários, né? A gente trabalha aí com um cenário base, que é o cenário Focus, o VAR, que é um modelo estatístico, né, que simula todas essas variáveis, considerando as suas correlações, e pega aquela situação pior entre as diversas variadas composições. Então, pega o pior cenário, variando, você vai variando uma variável, mas mantém a correlação entre as outras. E, dentre vários cenários projetados pelo modelo, a gente pega o pior deles para verificar qual que é o impacto na inadimplência. Nesse modelo da quebra estrutural, essas correlações são abandonadas, de modo que as variáveis variam, é meio repetitivo, mas, enfim, esses elementos variam de forma independente, esquecendo a correlação histórica entre elas. E o pior histórico é um comportamento também histórico das variáveis, numa janela de 18 meses, aí mantém-se a correlação, mas pega a pior situação desse conjunto. Aplicando-se, então, o teste de estresse, o que a gente vê é que esses cenários de estresse também, só um detalhe, eles são aplicados às instituições num horizonte de 6 trimestres. Então, esse quadro mostra como estariam essas diversas variáveis, atividades, juros, etc., nesse horizonte de 6 trimestres. Então, é um teste que vê como que essas variáveis se comportariam nesses 6 trimestres e como a inadimplência se comportaria numa situação estanque, quer dizer, nada fazendo as instituições, qual que é o impacto que ela teria nesse período de 6 trimestres. E a gente faz também um outro teste de estresse, que eu vou mostrar à frente, que é aquele que nós apresentamos num box, foi no penúltimo, que é aquele teste de estresse para redução de preços de imóveis. Eu até relembro depois de vocês como é que é. Bem, então, o que o teste de estresse mostra é que os 2 piores cenários, que é o VAR e a quebra estrutural, a inadimplência projetada atingiria um máximo de 5,9%, o que superaria as provisões atualmente constituídas em 0,9 pontos percentuais. Ou seja, você não teria nenhuma instituição desenquadrada ou insolvente nessas situações. Do ponto de vista de índice de Basileia, a gente vê aqui que a aplicação desses testes de estresse
no cenário de 6 trimestres, as instituições, o sistema financeiro teria um índice de Basileia, né, ou seja, um índice de solvência ponderado pelo risco dos ativos, bem acima dos mínimos requeridos. O limite hoje estabelecido de 11, ou que passará a vigorar a partir de dezembro de 10,5. Do ponto de vista de necessidade de capital, quer dizer, nesse horizonte, essa linha verde mostra database de junho de 2014, a vermelha database de 2014, quer dizer, algo menos de 0,5% do PR seria necessidade de capital para tudo mais constante, quer dizer, nada fazendo as instituições é o que teria de necessidade. Ou seja, um sistema bastante robusto e plenamente capaz de suportar situações de estresse. Outro conjunto de testes de estresse que a gente faz, que é essa análise de sensibilidade, a gente vai dando choques progressivos, contínuos, na inadimplência para o risco de crédito, na taxa de juros para risco de mercado, na taxa de câmbio para risco de câmbio. O que a gente vê também nesses testes de estresse de análise de sensibilidade é que o sistema tem plena capacidade de absorver esses choques. Essa linha marronzinha ali de baixo mostra, quer dizer, aqui a provisão atual, aqui a maior inadimplência observada em dezembro de 2010, e aqui o que aconteceria, né, continuando um aumento projetado dentro do estresse para inadimplência até chegar aqui a 14%. E essa aqui mostra necessidade de capital em termos de nível 2, complementar e principal, e aqui mostra o que aconteceria com o índice de Basileia do sistema, quantos bancos, qual o percentual de ativos do sistema ficaria, digamos, insolvente, quantos bancos insolventes, o que se representaria em termos de ativos do sistema, e o azulzinho, quantos bancos ficariam desenquadrados, né, também dentro do percentual do ativo total. Que mostra que mesmo em inadimplências muito elevadas, né, você não teria, só aqui com 14 e tantos por cento, você teria algum risco de insolvência, né? Mas, quer dizer, se o banco não fizesse nada para cobrir essas perdas, ou desenquadramento aqui em termos percentuais do ativo. Ou seja, continua o sistema bastante robusto. Nos testes de taxa de câmbio e taxa de juros, que é o risco de mercado e o risco de taxa de câmbio, a gente nem trouxe aqui porque essas linhas são praticamente retas, ou seja, o risco é praticamente, você não observa nenhum comportamento anormal, porque os bancos estão muito bem redeados, né? Então, ou seja, você tem exposição líquida, por exemplo, em câmbio, praticamente nenhuma. Então, mesmo com variações abruptas, você não... Essa análise de sensibilidade mostra uma Não, os bancos não têm exposição líquida. Não é esse o swap, ele na verdade ele vai para a economia real, basicamente, né? Ou seja, ele não fica nos bancos. Os bancos não têm, porque o custo da exposição líquida nos bancos em câmbio é muito elevado do ponto de vista de capital. Então, independentemente do... aqui esse análise de sensibilidade para o risco de crédito imobiliário foi um box no penúltimo REF, que é exatamente tentando avaliar, era sempre um tema que estava sempre presente, quer dizer, se você tem bolha de crédito, etc., se você não tiver uma queda muito abrupta no valor dos imóveis, o que isso pode causar? Então, esse é um teste que passamos a fazer, que também mostra uma capacidade de absorção muito grande do sistema, digamos, aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó,
simula uma situação como aconteceu na crise subprime dos Estados Unidos. E aqui mostra o que aconteceria com índice de Basileia, nessa situação de estresse, bancos insolventes e bancos desenquadrados. Então, é uma situação realmente muito confortável. E como é que é esse teste de estresse? Vão sendo aplicados choques adversos nos preços. Então, na verdade, nós estamos aplicando queda de valor na garantia do empréstimo imobiliário. Quer dizer, imaginando que a garantia perca valor numa situação como teve, por exemplo, nos Estados Unidos, com o subprime, e aí simulamos o seguinte: quando a garantia ela atinge 90% do valor da dívida, 90%, a partir de 90%, ou seja, a garantia vale apenas 90% da dívida, a gente simula que essa dívida entra em default. E então, quanto isso impactaria na inadimplência do banco? Em termos de valor dessa garantia, como é que a gente calcula? Essa garantia depreciada, menos os custos de imposto, de cobrança, de leilão, etc. E tal. Então, a gente deprecia ainda bem mais essa garantia e vê qual é o impacto disso no balanço dos bancos. Então, é uma situação bastante confortável também. Bom, um tópico que é também um box aqui do REF, que é um tema também que tem sido muito debatido nos fóruns internacionais, tem sido um debate permanente lá no Financial Stability Board, é sobre a questão do shadow banking. Então, é um assunto, digamos, badalado. Então, a gente resolveu exatamente fazer um estudo aprofundado desses conceitos, dessas operações no Brasil. A definição de shadow banking não é uma definição trivial. O que o FSB coloca como shadow banking, digamos assim, lato sensu, no sentido amplo, é toda a intermediação, né, que não acontece no sistema bancário tradicional. E o que é ou seja, todo risco, digamos, típico de banco que não está sendo feito em instituição bancária. O que seriam esses riscos? Instrumentos alavancados, que transformam maturidade de liquidez, de prazo, que transferem risco de crédito. Quer dizer, então, operações que têm essas características de operações bancárias, que são complementares ou concorrentes ao sistema bancário e que têm essas características: alavancagem, transformação de maturidade, liquidez, etc, etc, etc. E aí, como a gente disse, esses organismos internacionais têm procurado conhecer o tamanho desse shadow banking, em sentido amplo ou restrito, e procurado também emitir recomendações em nível global para que esse shadow banking seja analisado e verificado. Além dessa definição de shadow banking amplo, a gente tem a definição do shadow banking restrito. O que é a definição de shadow banking restrito? É quando você não observa, de fato, nesses veículos, nesses instrumentos, nessas instituições, essas atividades, esses riscos tipicamente bancários. Quer dizer, então, quando você soma tudo, fundos de investimento, companhias financeiras, FDICs, etc., etc., você chega no amplo. Quando você vai eliminando fundos de ações, etc., quando você vai eliminando aqueles que na verdade, não trazem esses riscos tipicamente bancários, por exemplo, um fundo de ações, na verdade, não faz intermediação de crédito, aí você chega no conceito do shadow banking restrito. E aí tem um outro conceito, que é importante também, que é o seguinte: em que medida esse shadow banking amplo ou restrito, ele é conhecido e ou regulado, certo? Então, quando a gente pega esse conceito do shadow banking amplo, a estimativa do FSB é que no mundo você deve ter algo em torno de 63,8 trilhões de dólares nesse, digamos, shadow banking amplo. A estimativa do shadow banking estrito gira em torno de 34,9 trilhões de dólares, tá certo? Então, fomos fazer esse estudo para o Brasil. Primeiro,
procurando identificar qual que é o shadow banking amplo, qual que é o nosso shadow banking restrito e em que medida isso poderia significar riscos, né, por contágio, direto ou indireto, para o sistema financeiro, para o sistema bancário. Então, numa estimativa ampla, esse é o box que está lá, nós teríamos no Brasil alguma coisa como 1,8 da estimativa ampla global. Ou seja, nós teríamos recursos nesse conceito de shadow banking amplo de 2,6 trilhões de reais, o que equivaleria a 1,8 da estimativa do reais. Reais, né? Ou dólares? Aqui tem reais. Reais. Que dá 1,8 da estimativa ampla global. Se tiver algum erro aí, a culpa é do Juneu, tá? Mas é isso mesmo. É real. Isso aí, às vezes, confunde um pouco. Mas equivaleria a 1,8 da estimativa ampla global. Não sei qual a taxa que o Juneu usou aí, mas enfim. Mas é apenas uma aproximação. Isso o quê? São fundos de investimento, veículos estruturados, fundos imobiliários, outros intermediários, companhias financeiras, etc. Em outros aí, por exemplo, sociedade de capitalização, credenciadores de cartão de crédito, etc. Então, esse é um dado, inclusive, que está público, porque foi um levantamento feito pelo FSB em nível global. Fez esse, e aqui envolveu o quê? O G20 ou mais? Todos, principalmente o G20. Principalmente o G20. Depois fomos fazendo as depurações exatamente para tirar dessa conta do 2,6 aquilo que não representa risco de operação típica de banco. Alteração de maturidade, operação de crédito, coisas dessa natureza. Então, fomos tirando isso aí, até chegar num valor dentro do que seria o nosso shadow banking restrito, que eu disse que no mundo gira em torno de 34,9 tri, nós chegamos aqui a um valor de 382 milhões. Bilhões. 382 bilhões, certo, claro. Outro é 2,6 tri, 382 bilhões. Eu tinha dito aqui também, que está escrito aqui, que esse valor aqui de 2,6 tri, ele equivale a alguma coisa como 46% dos ativos financeiros do sistema bancário, digamos, tradicional, não shadow. Fazendo essas depurações do que não é shadow, no sentido restrito, a gente chega então a 382 bilhões. Porque o que o FSB fez, até porque esse trabalho começou a ser feito no ano passado, foi estabelecer o mesmo corte para todos os países, para você poder ter essa contagem global. Então, como onde se tinha a quantidade maior de informações para poder convergir, é exatamente em dezembro de 2013. Mas isso aqui não muda no curto prazo. Então, nós chegamos a um valor bastante pequeno, e com um detalhe. Então, o que estaria nesse shadow banking restrito? Sociedade de crédito ao microempreendedor, sociedade de crédito imobiliário, sociedade repassadora de crédito imobiliário, arrendamento mercantil, sociedade corretora, distribuidora de títulos de valores imobiliários, corretora de câmbio, FDICs abertos, sociedade de capitalização, etc. Então, isso é o que sobra nesses 382 bilhões. Com um detalhe, no Brasil, essas instituições e esses veículos são todos regulados, ou pelo Banco Central, ou pela CVM, ou até alguns pelos dois, como é o caso de corretoras e distribuidores de TVM. Né? Então, qual que é a conclusão dessa... Oi? É porque o conceito de shadow banking amplo é tudo que não está dentro do banco, isso que eu estou dizendo. Então, o shadow banking amplo, que não está dentro do banco, é aquele valor. O shadow banking restrito, que é aquele valor menos o que não tem aquelas características, é 382. Mas mesmo isso é regulado. Mas é porque o conceito de shadow banking, ou seja, tem países em que boa parte do shadow banking amplo não é regulado, outros que o estrito não é regulado também, em outros, no nosso caso, tudo isso é regulado. Entendeu? Ou seja, mesmo esse conceito, porque o conceito de shadow banking, digamos assim, mais senso comum, é o quê? Shadow banking é o que não é regulado e, portanto, não é visto, não é olhado e corre à margem do... O conceito que o FSB usa de shadow banking não é exatamente esse. É tudo aquilo que não é banco, mas se parece com banco. Se parece com banco. Sendo regulado
Semi-regulado ou não. Então, no nosso caso, além de ser o volume ser muito pequeno, ele é regulado, o que nos leva a concluir, com muita segurança, de que o risco de contaminação do shadow banking para o sistema tradicional bancário, ele é muito baixo, e conhecido e regulado. Né? Então, essa foi o objetivo um pouco o objetivo desse box foi exatamente tratar desse assunto aqui, porque é um tema que tem sido demandado dentro dessas discussões internacionais, por agências de risco, querem conhecer como é que é isso, o que é a indústria de fundos, como é que não é, etc. Tal, né, pela própria pelo próprio volume de recursos que tem, etc. Mas o que a gente, então, trouxe nisso aí é isso. É isso. Não havendo dúvidas ou perguntas, podemos almoçar. Oi, a Marcela Aires, da Reuters. No último relatório, vocês tinham pontuado que as provisões para o risco do crédito mostravam-se adequadas, e agora que elas mostram-se, em geral, adequadas. E também indicaram que a questão da Lava Jato lança, enfim, uma atenção sobre possíveis desdobramentos dessa questão para os tomadores de crédito. Eu queria saber o que levou o BCE a ser menos assertivo em relação a esse ponto, se a leitura realmente é essa ou não. Obrigada. Bom, na verdade, elas continuam adequadas. Acho que, em geral, o nível de inadimplência e a cobertura de inadimplência, ela continua plenamente adequada. Não houve alteração da nossa avaliação de lá para cá. Elas continuam adequadas. Em relação à Operação Lava Jato, o que nós consignamos no relatório? Um relatório que procura descrever o comportamento do sistema no período. Era um período em que a Operação Lava Jato já estava, inclusive, em curso. Evidentemente que de lá para cá uma série de outros elementos apareceram. E o objetivo do relatório de estabilidade financeira é mostrar os riscos e até mesmo dentro de uma visão, ele é mais voltado para o passado, mas tem alguma discussão prospectiva, né, de apresentar elementos que podem trazer risco. Então, você tem, por exemplo, a questão das mudanças de política monetária no exterior, sinalizações do FED, coisas dessa natureza, que estão aí no ambiente. Temos, no âmbito interno, a questão da Operação Lava Jato, operação de porte, que atinge um setor relevante do ponto de vista econômico, e é evidentemente um assunto em que tem merecido a nossa atenção, o nosso monitoramento permanente. Evidentemente que lá na frente vamos saber exatamente qual foi o impacto, mas o que eu posso dizer nesse momento é que o sistema financeiro brasileiro ele tem uma situação extremamente robusta, do ponto de vista de capital, solvência, do ponto de vista de liquidez, do ponto de vista de provisionamento. Ele é um sistema diversificado, não apenas pelo comportamento das instituições, mas também por obrigação regulatória. A gente tem regras muito rígidas de exposição a grupos econômicos, a setores, a gente acompanha isso também. Então, eu posso dizer que, nesse momento, digamos, desafiador, certamente, e como em outros períodos recentes, o sistema financeiro é um elo bastante forte dessa corrente. Nós fizemos trabalhos bastante amplos para entender toda essa cadeia, todo o potencial impacto e, claro que é um assunto que a gente está acompanhando muito de perto, mas nós temos bastante segurança da capacidade do nosso sistema financeiro de absorver eventuais impactos e, como eu disse, de ser um elemento mais um dos elementos de robustez da nossa economia, como outros fundamentos que temos. Então, é um fundamento bastante sólido e que traz, digamos, bastante
segurança nesse momento. Quer dizer, o que eu quero dizer é que toda essa complexidade, ela encontra o nosso sistema financeiro extremamente bem capitalizado, sólido, rígido, com bastante com diversificação. Então, é uma situação que a gente tem. Claro que o nosso papel aqui é monitorar isso de forma permanente e prospectiva, mas temos bastante confiança de que as condições em que o sistema se encontra são robustas o suficiente. Um pouquinho mais desse assunto, diretor Diego Amorim, Correio Brasiliense. Um eventual rebaixamento da nota dos bancos, como a própria Moody's já sinalizou de alguma forma, com declarações de seus executivos, mudaria esse discurso do senhor ou é o mesmo? Não, o que eventualmente mudaria o meu discurso seria se eu estivesse vendo no sistema financeiro alguma situação de fragilidade na capacidade, né, de absorção de perdas dos bancos, né? Isso, ao contrário do que a gente viu, é até mesmo um fortalecimento. Como eu disse, a gente acompanha real time, a gente tem aqui no Brasil sistemas de registro de informação extremamente completos, então a gente tem condição de avaliar os riscos, os potenciais impactos. A gente tem que ver que a questão das agências, elas avaliam, inclusive, pensando em retorno, né, lucratividade, etc. e tal, mas, ou seja, nós não vemos aqui nenhuma deterioração na solidez, né, e na capacidade do nosso sistema de absorver esses... a gente está falando da Lava Jato, mas está falando de um ambiente complexo também, internacional, ainda muito complexo, que traz os seus desafios. Mas, como eu disse, o sistema financeiro tem uma capacidade muito, muito grande, os dados mostram isso, né, de absorver isso. E, como eu disse, é um elo bastante forte desse processo. Ok? Quando o senhor fala da resposta dele, Lorena, da Agência Estado, isso também não mudaria se houvesse um downgrade? Como é que o Banco Central avalia essa questão? Se houver um downgrade, qual que seria o impacto? Não, eu repito o que eu disse, assim, o nosso sistema ele é robusto e tem, digamos, tem buffers, né, de provisão de capital, tem liquidez para enfrentar cenários bastante adversos. E os testes de estresse mostram isso. Quando você coloca ali, quando você vê a dinâmica dos testes de estresse, não é que a gente coloca, se perder o grau de investimento com a natureza, mas digamos assim, os cenários, por exemplo, de evolução, por exemplo, do ENB, etc. e tal, são cenários digamos, de forte deterioração, por exemplo, no risco país. Então, assim, não é que a gente fala, mas o que isso impacta as variáveis e que impacto que a alteração dessas variáveis traz para o balanço dos bancos, né? E o que a gente vê é isso, ou seja, dessa capacidade muito grande de absorção de eventuais choques e de situações, como eu disse, extremadas de estresse. Boa tarde, diretor. Aqui fala Matthew Malinowski, da Bloomberg News. Quero saber se esses cenários do teste de estresse podem considerar uma coisa como justamente a investigação Lava Jato, que pode implicar negócios congelados e postergados, e o impacto que isso pode ter na habilidade das tomadoras de crédito de pagar. Veja bem, os nossos testes de estresse, eles, na verdade, eles não simulam, digamos,
eventos individuais. Quer dizer, olha, se a gente faz exatamente dentro dos nossos modelos estatísticos, como é que as variáveis, né, nos seus piores históricos, nas suas piores possibilidades de variação, como é que elas se comportariam, com ou sem correlação, etc. E qual impacto isso traria para os bancos, né? Nós já tivemos no passado diversas situações de estresse ao longo aí dos vários anos. Então, a gente utiliza todo esse histórico e também eventuais projeções para verificar como é que isso impacta. E, paralelamente, dentro da nossa função de supervisão, nós acompanhamos no dia a dia, e aqui estão comigo aqui o chefe do Departamento de Monitoramento e de Supervisão Bancária, e fazemos isso na diretoria colegiada, no COMEF, etc. A gente avalia permanentemente, cotidianamente, diariamente, como é que a coisa está se desenvolvendo e simulamos, nesse caso, por exemplo, como é que, digamos, se houver vamos dizer, a gente procura identificar toda a cadeia, todas as empresas que têm dependência, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, etc. Então, a gente tem todos esses elementos para avaliar os impactos. E, eu repito, o que nós temos é que o nosso sistema financeiro é sólido, robusto, o suficiente para enfrentar momentos de turbulência, e isso eu acho que é um ponto importante. Faz os testes também por cadeias e empresas. Nós temos, acho que, mais de 20 e tantas empresas com problemas aí na Lava Jato. Vocês chegaram a fazer um teste falando para todas essas construtoras vierem a dar um calote, o sistema financeiro aguenta uma perda? Aguenta esse problema? Porque, se não me engano, a gente calculou a exposição no valor um tempo atrás, com os dados disponíveis, em acho que uns 43 ou 53 bilhões de reais que esse setor todo está devendo na praça, e tem crédito tomado no sistema financeiro. Se esse negócio afundar de vez, 53 bilhões faz um estrago dentro do sistema financeiro? A resposta é sim. Para a sua pergunta inicial, vou reparar a sua pergunta inicial. Sim, você faz acompanhamento. Se a gente faz a avaliação e se os bancos têm condição de coisar isso. Sim e sim. Dá para o senhor, é possível, porque assim, a gente faz muita estimativa, conforme o colega falou, com as informações que a gente tem. O Banco Central, qual é o tamanho da exposição dos bancos a essas operações calculadas pelo Banco Central? Eu não vou entrar nesse tipo de informação, até porque tem questões de sigilo, etc. E tal. Agora, eu posso afirmar... Mas não estou pedindo um banco ou uma empresa, estou falando o que eu posso afirmar é que o que o Banco Central tem? O Banco Central tem informações sobre exposições, seja exposições em crédito, seja exposições em bonds, seja exposições aqui, seja exposições lá fora. Temos um trabalho muito grande de identificar não só essa cadeia, né, digamos, mais diretamente ligada, mas as cadeias que dependem ou que têm alguma dependência disso. Então, eu diria o seguinte, nós temos realmente uma condição de avaliação bastante ampla e temos isso não significa que a gente seja, então está tudo bem, vamos para casa tirar férias. Não é isso. Nós estamos permanentemente olhando, porque esse é o bem que a gente mais zela nessa casa é pela estabilidade, né? Então esse é um bem difuso que toda a sociedade, toda a economia se aproveita. Então esse é o bem que nós tutelamos, vamos assim dizer. Então é nesse sentido que a gente procura não só aperfeiçoar os nossos instrumentos, a nossa capacidade de compreensão, de conhecer essa coisa, né, e conhecer o que da economia real tem ou poderia ter impactos disso, e procurar e vendo qual que é os impactos potenciais no sistema financeiro. Agora, é claro que também a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro, né? Mas o que eu posso afirmar, é que o sistema financeiro brasileiro é robusto, sólido e, digamos, um ponto de robustez, um fundamento extremamente importante da economia. Ok?
O senhor citou aqui as agências de classificação de risco, algumas oportunidades, e o senhor participou mais cedo do encontro com uma delas. Eu queria que o senhor, se fosse possível, relatasse como foi a reunião, desse algum clima para a gente, enfim. Uma reunião de rotina, a gente sempre recebe de tempos em tempos essas agências. O que elas vêm ouvir é um pouco do que vocês também, né, gostam de ouvir da gente. Ou seja, qual que é a avaliação do Banco Central sobre a economia, né, não apenas aqui, a gente está falando do sistema financeiro, mas lá está falando de política monetária, está falando da economia de uma maneira geral, quer ouvir a opinião do Banco Central. Então, é uma reunião de rotina, a gente sempre faz, vem trazer, enfim, o que eles conversam com um conjunto enorme de atores, né, tanto na área pública quanto na área privada, conhecer um pouco o que o governo está fazendo, como é que o mercado está enxergando. Então, uma reunião... agora eu tive, inclusive, que sair antes dela acabar, porque eu vinha para cá fazer a apresentação do relatório. Mas é uma reunião tranquila. Recentemente recebemos o Standard & Poor's, então não tem nenhuma... Ok, pessoal. Diretor, a gente sabe que a definição desse programa só vai ser dada no final do mês. Estou falando do programa de swaps cambiais. Não tem jeito de não perguntar sobre isso, porque há muita especulação no mercado, inclusive sobre a parte técnica. Se já teria chegado no limite técnico de realmente ajudar o mercado. Se o senhor puder falar se o programa vai continuar ou não, seria bom. Mas... eu já imaginando qual é a sua resposta. Eu queria saber da parte técnica. Não vou falar sobre isso. Se o programa já se esgotou. O Brasil tem... Esse é um outro fundamento muito importante da economia brasileira, que é um volume muito grande de reservas internacionais. Então, o Banco Central está bastante tranquilo em relação ao programa. Acho que ele tem cumprido seu objetivo. Mas sobre swap é isso.